bem. Eu vou falar um pouco da última resolução que a gente tem, né, do Conselho Federal de Medicina, que rege os princípios da ética na reprodução. Né? Lembrando que a ética médica ela serve para restringir os atos médicos de acordo com o que o Conselho Federal de Medicina determina o que é certo e é errado, obrigando os profissionais de saúde a seguirem rigorosamente essas normas. A gente tem que pensar que a ciência progride, as sociedades evoluem, os conceitos morais e a lei devem se adaptar a essas mudanças. E, com isso, tem que ter modificação nos códigos de ética também. Né? A reprodução assistida é uma ciência nova. Né? Em 1978, foi o primeiro bebê de proveta, né? Na época chamava bebê de proveta, que hoje a gente nem chama. Mas, assim, em 1984, foi o primeiro bebê de fertilização in vitro no Brasil. E o primeiro posicionamento ético só em 1988. Daí foi o Conselho Federal de Medicina se pronunciou dizendo que só os casais legalmente constituídos e com consentimento de ambos poderiam ser submetidos. Como a sociedade evoluiu muito, as técnicas evoluíram muito, o Conselho Federal de Medicina também foi avançando, né, nessas resoluções. Foi de 92, depois 2010, 13, 15 e 17. A cada 2 anos, o Conselho de Medicina tem renovado, né, uma nova resolução, com poucas mudanças, mas que geralmente são muito necessárias. Então, essa é a última resolução, que foi em 2017, e resumindo, né, o que os princípios têm nela, começa com... É sempre necessário o termo de consentimento, e isso, a Raquel estava falando de termo de consentimento aqui, os laboratórios são muito rigorosos com todos os termos, né, e isso a gente tem que ser. Né, e pensando que o primeiro princípio da medicina é a não maleficência, e o Conselho Medicinal considera isso, então, considerando que a técnica de reprodução assistida é algo invasivo, você tem que fazer somente em casos que exista alguma probabilidade de sucesso. Né? Então, o primeiro início da resolução, ele diz isso. O problema é o que é considerado exista uma probabilidade de sucesso. Né? A gente sabe que, por exemplo, uma paciente que faz FIV acima dos 42, 43 anos, as chances são muito mínimas de conseguir uma gravidez espontânea. Entretanto, né, tivemos uma paciente, esse aqui é um caso que uma paciente com 46 anos, que decidiu congelar óvulos nessa idade. Algumas pessoas são contra isso, falando que isso não existe chance de sucesso, mas ela conseguiu congelar 5 óvulos com 46 anos. Com 50 anos, ela descongelou os óvulos, fertilizou, formou 3 embriões, transferiu e teve essa gestação, que foi bem aí, né? Então, um óvulo de 46 anos. Então, se existe alguma possibilidade, é ético você tentar, mesmo que essa chance seja muito baixa. Quanto a óvulos, só lembrando que pacientes com óvulos doados, né, você vê que enquanto a chance é mínima, com óvulos doados, essa chance é muito alta. Né? E a gente chegou a um outro impasse também. Qual é o limite de idade? Né? Porque a partir do momento que hoje com óvulo doado a gente consegue engravidar em qualquer idade, a gente tem que saber se a gente não vai estar causando um malefício colocando uma paciente muito idosa. Né? Então, o Conselho Federal de Medicina também, se preocupado com isso, já determinou que a idade máxima é 50 anos para ser submetida a tratamento de reprodução assistida. Né? Pode haver exceção? Pode, mas daí vai ter que ter o médico responsável, vai assumir esse risco, né, conversando e com esclarecimento de todos os riscos para a paciente. O que é importante? Ter bom senso. Né? Então, isso não é uma coisa que tem que ser assim, não pode ser além disso, mas, realmente, se for exceder o limite de 50 anos, está muito ciente da paciente ser clinicamente estar bem para uma gravidez. Né? Em relação ao número de embriões, já falamos, né? A gravidez múltipla é considerada iatrogenia e alto índice de gravidez múltipla é um indicador ruim para o laboratório. Né? Então, existe essa regra, até 35 anos, 2 embriões, até 39, 3, e acima de 40 você pode colocar 4 embriões. Não, em ciclos de inseminação ou indução da ovulação, não tem referência quanto seria o limite de folículos para a gente cancelar um ciclo ou converter um ciclo para fertilização in vitro. Né? Mas é bom senso, né, que não passe de 3, no máximo 3 folículos em crescimento.
E se ocorrer gravidez múltipla, não pode se fazer redução embrionária. A gente teve 2 casos de pacientes que transferiram 2 embriões e esses 2 embriões implantaram e se dividiram e virou uma gestação quádrupla. Né? Tivemos 2 gestações disso, algumas gestações duplas de 2 embriões que também se transformaram em 3 e não é possível fazer redução embrionária. Essas 2 que tiveram quádruplos, a gestação evoluiu bem. Nasceu em torno de 32 semanas. Doação de gametas e embriões é permitido desde que seja anônimo. Então, se é anônimo, não pode irmão doar. E isso é uma coisa que muito perguntam. A minha irmã não pode doar óvulo para mim porque quer manter a carga genética da família. Não pode. Além disso, não pode ter fim lucrativo. E a idade limite, como falou, 35 anos. No caso de homem que quer doar sêmen, pode doar até os 50 anos. E houve já muita mudança nisso, e se era permitido doação voluntária ou doação compartilhada. Hoje as 2 coisas podem. Então, uma paciente, eu quero doar óvulos espontaneamente, pode ir doar óvulos, isso é permitido atualmente. Mas desde que ela não receba nada para isso. Ou então a doação compartilhada. Na doação compartilhada, ela faz o tratamento, doa metade dos óvulos, e daí a receptora arca com os custos do tratamento, embora uma não sabe quem é a outra, porque tem que manter o anonimato. Outra preocupação que surge muito, e se esses irmãos que são de óvulos doados se encontrarem no futuro, casarem e não sabem que são irmãos? Isso é uma possibilidade que pode acontecer, então toda paciente que vai optar por um óvulo doado ou que está doando óvulo tem que estar ciente que isso pode acontecer. Né? Para evitar a chance disso acontecer, na resolução tem uma referência de que o mesmo doador não pode ter produzido 2 gestações de sexos diferentes numa área de 1 milhão de habitantes. Entretanto, numa área de São Paulo que tem mais de 10 milhões de habitantes, ela poderia gerar vários embriões, até 10 embriões, no caso 10 com 2 de sexo diferente, 20 gestações no mesmo óvulo, né? Existe, é muito azar que realmente os irmãos se encontrem, mas existe essa possibilidade, a pessoa tem que estar ciente disso. Né? Seleção de embriões é permitido, tanto a análise de cromossomos quanto a análise de genes específicos, e para evitar doença, e você pode descartar os embriões que estiverem alterados. Seleção de sexo não é permitido, ou de qualquer outra característica biológica, exceto quando você tem doenças ligadas ao sexo. Então, você selecionar embriões masculinos quando é uma doença que pode estar ligada ao sexo, e às vezes, por exemplo, uma doença que é autossômica recessiva ligada ao X. E não é possível fazer a pesquisa gênica, porque o casal, às vezes, você não consegue criar a sonda para isso, e sendo que o homem vai manifestar a doença se ele tiver o gene, enquanto a mulher, como ela tem 2X, não vai manifestar, você poderia selecionar o sexo nesse caso. Né? E, agora, quando você faz a pesquisa genética, você sabe o sexo. Né? Então, essa informação a gente pode dizer para o casal, e muitas vezes eles, na hora de selecionar, eles querem selecionar um sexo ou outro, mas fazer só por isso não é permitido. Outra coisa que é permitido, muitos casais, por exemplo, quando um filho precisa de um transplante, e até eles querem engravidar de novo para ver se tem um filho que seja compatível para poder fazer uma doação de medula, por exemplo. Isso é permitido, você selecionar o embrião compatível para transferir. Útero de substituição também é permitido, ou seja, a barriga de aluguel, né, que a gente fale, né, desde que tenha um motivo para isso. O motivo seria a paciente não pode ter a gestação, ou porque não tem o útero não implanta, ou, na verdade, ela tem um risco muito grave de ter uma gestação. Em caso de união homoafetiva, né, no caso masculina, e quando é homem solteiro também, ele pode usar útero de substituição. Não pode ter caráter lucrativo ou comercial, e as doadoras do útero têm que ter grau de parentesco até 4º grau e no máximo de 50 anos. Fora disso, você até, muitas vezes, querem que uma amiga seja útero de substituição, daí você tem que pedir autorização para o CRM, e o CRM geralmente tem autorizado, mas é todo um processo burocrático, mas é possível fugir disso daí. Só para vocês pensarem o que é considerado um parente de 4º grau,
você pensa em relação a você, até com quantos você faz para chegar na pessoa. Então, primeiro grau é pai, no caso da mulher, né, a mãe ou a filha, ou uma filha. A avó já seria 2 graus. Então, segundo grau. Irmã também vai ser segundo grau, porque tem que ter o pai e da irmã. Né? E fazendo assim, você consegue achar até qual seria o grau, que inclui até prima, né, e sobrinha. Casais homoafetivos, nas últimas 2 resoluções, já faz referência específica a esse grupo de pacientes. É permitido o uso de técnicas, porque, em teoria, é só usado para o casal infértil, e o casal homoafetivo não é um casal infértil, mas é permitido fazer o tratamento de reprodução assistida em casais homoafetivos. No caso de 2 mulheres, na última resolução, inclusive, faz referência que é possível você pegar o óvulo de uma e colocar na outra. Existe algum conflito em relação a isso, porque a partir do momento que você pegou o óvulo e colocou numa e colocou na outra, vira uma doação de óvulo não anônima, o que não seria permitido. E, ao mesmo tempo que uma está sendo barriga de aluguel para a outra, ela está sendo sem ser parente de primeiro grau. Né? Então, como as duas são parte do mesmo casal, não entra como doação de óvulo e nem como útero de substituição. Que é tudo do mesmo casal, então é permitido pegar o óvulo de uma e colocar na barriga da outra. O embrião formado. 2 homens têm que usar óvulos doados, e vai usar do banco de óvulos anônimo, e útero de substituição tem que ser parente de primeiro grau, a não ser que peça autorização para o CRM. E uma coisa que muitos pedem é aquilo, né? Minha irmã pode, então, doar o óvulo para fertilizar com o sêmen do meu parceiro, ou a mulher quer que o irmão doe o espermatozoide para fertilizar com o sêmen da parceira, para formar um embrião tendo a carga genética dos 2. Isso também não é permitido. Embriões excedentes e que sejam viáveis, tem que ser criopreservados, ou então ele pode ser doado para outro casal. Né? O destino de cada embrião tem que estar escrito, né? Se falecer, se não conseguir contatar o casal, se tiver divórcio, tudo isso tem que estar expresso por escrito. E depois de 3 anos, você já pode descartar o embrião. Não se pode descartar um embrião normal com menos de 3 anos. E uma coisa nova que tem nessa última resolução, que foi um avanço muito grande, é que embriões abandonados por 3 anos ou mais podem ser descartados. Antigamente não se podia, então a clínica ficava lá com embriões que não consegue mais contactar o casal não paga mais anuidade, o casal não mais se manifesta e você não podia descartar esses embriões. Agora, se fica 3 anos sem contato com o casal, você hoje pode descartar esses embriões. Casos de exceção podem até acontecer, mas você tem que pedir autorização no Conselho de Medicina. E é isso. Quando você pede autorização para o Conselho, quanto tempo demora a resposta? Olha, é muito variável. A gente teve um caso que era um homem sozinho que queria que a amiga fosse a barriga. Ele é médico e ele ficou lá atormentando o Conselho de Medicina até que saiu rápido. Né? A gente tem uns outros casos que demora aí alguns meses para sair a resposta. Né? Então, vai muito aí da pressão que o casal faz lá no Conselho de Medicina. E depende de que estado é o Conselho Regional de Medicina. Aqui em São Paulo é bem mais lento que outros estados. E uma coisa até que a doutora falou, é importante, que quando você consegue autorização nesses casos, você consegue por um Conselho de Medicina. Então, se você pediu em São Paulo, e daí você quer fazer o tratamento em outro estado, você vai ter que pedir autorização no outro estado e tem que passar por todo o processo. A gente já tentou alguns casos transferir, que fez em outro estado, daí quer transferir o embrião para a gente, tudo. Tem que pedir autorização no CRM daqui. Se não há nenhuma pergunta, eu vou dar prosseguimento, sou eu que vou falar então. Tá bom? Obrigado.